Eu não sei muito bem qual que vai ser o intuito desse vídeo ou como ele vai acabar, porque eu não fiz nem roteiro nem nada, nem pontos que eu queria mencionar. Eu simplesmente estou só aqui para conversar com vocês. Como se a gente estivesse assim aqui em casa e eu tivesse feito um cafezinho e a gente estivesse, menina, pior que é desse jeito mesmo as coisas, né? Mas, enfim, estive em terapia semana passada e eu conversei com o meu psicólogo sobre eu estar muito bloqueada. Bloqueada em relação a minhas ilustrações, minhas artes, pinturas e tal. E esse era um assunto que foi o que me fez querer ir pra terapia, sabe? Tipo assim, quando eu comecei a terapia era um dos pontos principais que eu queria levantar. E aí, a partir disso vieram várias outras coisas, várias coisas que eu fui descobrindo, sabe, que ele ia falando e eu ia pensando assim, caraca, realmente é assim mesmo. Mas sei lá, eu fui falando que quando eu voltei a desenhar foi em 2020 e vocês sabem o contexto que a gente tava, né? Todo mundo em casa e tal, uma bad vibe rolando pelo mundo inteiro, contexto de pandemia, né, e tudo mais. E aí, eu voltei a desenhar nessa época e eu já compartilhava tudo o que eu aprendia ou criava na internet. E aí, assim, eu não tinha tanto pudor, tanta vergonha de mostrar as coisas que eu fazia como eu tenho hoje, sabe? Tipo assim, um desenho horroroso, uns desenhos péssimos, umas coisas que eu fazia assim nos materiais que não tinha nada a ver. Como se você for olhar no meu canal, tem vídeo, acho que tem vídeo de eu fazendo aquarela em cartolina, sabe? Usando uma aquarela super baratinha, escolar. E eu era feliz, sabe? E postava as minhas coisinhas, postava a minha arte e tal. E as pessoas comentavam, eu conseguia conversar sobre isso sem que fosse uma coisa muito significante, sabe? E aí, eu fui conversando isso na terapia e a gente foi concluindo, né? Que naquela época eu não dependia da internet, eu não dependia da minha arte, não dependia das minhas ilustrações. Hoje em dia eu dependo 100%. Até os trabalhos que nem tem tanto a ver com arte, tem a ver, porque tudo que eu tenho de trabalho hoje em dia se deve ao fato de que eu consegui ter um certo alcance nas redes sociais, sabe? Então, a minha vida inteira meio que depende de tudo que eu faço na internet e das coisas que eu crio, sabe? Por isso que se tornou um peso tão grande. Deixou de ser só um hobby e virou realmente um trabalho, né? E tudo bem, porque essa era a minha meta. Isso é o que eu sempre quis, sabe? Eu lembro de, no começo, não sofrer tanto pela qualidade do que eu fazia, mas sofrer porque era disso que eu queria viver, né? E a gente nunca tá satisfeito, né? Assim, eu sou muito feliz por viver da minha arte hoje em dia ou da minha criação de conteúdo. Mas o peso de criar tem sido muito difícil de carregar, sabe? E eu acho que isso surgiu desde quando eu comecei a participar de Artists Alley. Artists Alley. Vocês sabem o que é, né? Que é quando os eventos, eles abrem um edital para os artistas se inscreverem para vender suas coisas nesse evento. E entrar nos Artists Alley foi uma coisa, uma virada de chave muito grande para mim, tanto porque eu pelo lado bom, né? Porque eu percebi o quanto de pessoas, assim, físicas, sabe? Se tornou palpável as pessoas que gostavam do que eu fazia. E eu conseguia efetivamente ganhar dinheiro com coisas que eu criava, literalmente, não só com encomenda, que é uma coisa que a pessoa tem o interesse porque tem um pouco dela ali, né? Mas não, eram coisas que eu literalmente criava e as pessoas gostavam e compravam. Gostam e compram, né? Porque ainda acontece, eu ainda estou indo para eventos. Mas eu, conversando em terapia, eu percebi que foi aí que começou, sabe? Que foi quando eu comecei a comparar muito a minha arte e comparar muito meu desempenho, as coisas que eu sabia fazer, o que eu não sabia fazer. Porque afinal eu tava mais próxima ali de outras pessoas que eram artistas, não de um jeito só online, né? Mas fisicamente também. Mesmo que tenha sido mais com arte Chiale, eu não acho que foi só isso, tá? Porque a comparação, ela vem da internet também, às vezes até mais que isso. Só que eu acho que o baque pra mim foi mais quando eu fui pra eventos mesmo, sabe? Enfim,
E aí eu me toquei que quando tudo se tornou mais comercial, eu comecei a colocar uma pressão muito grande em mim. E aí eu olhava pra outros artistas e pensava, caraca, eu não tô nesse patamar, sabe? Eu não tô nesse nível. E eu nem sei se eu sei como chegar nesse nível. Nem sei se eu tenho disposição pra isso. Porque eu trabalho pra caramba. Enfim, é difícil eu ter um tempo livre no meu dia. E aí, vinha essas coisas na minha cabeça. E às vezes eu também pensava, caramba, eu tenho um alcance bom nas redes sociais, mas será que eu merecia isso? Porque tem esse artista aqui que é super talentoso, artes incríveis. Quando eu falo talentoso, não é daquele jeito que os artistas não gostem, que chamem eles, tá? É no sentido de a pessoa se garantir muito no que faz. E não no sentido de que ela nasceu sabendo fazer aquilo, por favor. Entendam aqui o que eu estou querendo dizer. Mas, sei lá, eu pensava, tal artista é tão bom no que ele faz e, sei lá, eu não me sinto merecedora de ter todo esse alcance quando tem um artista aqui que claramente é muito melhor do que eu. Sabe, eu pensava muito nisso, penso muito nisso. Essas coisas são bem frequentes aqui na minha cabecinha. E esse tipo de pensamento tava me matando, tava acabando comigo. Ainda está, né? E aí eu comecei a pensar, caramba, quando foi que eu fiz uma arte simplesmente porque eu queria fazer, sabe? Às vezes até acontece, mas eu boto tanta pressão naquilo e, tipo assim, eu fico pensando, isso aqui não tá bom o suficiente. Isso aqui tá um cocô. Eu não fiz isso, eu não usei essa regra de desenho tal, isso aqui, aquilo ali. Isso é muito cansativo. Muito, muito, muito cansativo. Quando meu psicólogo me perguntou, mas você tá. Você é perfeccionista? Você se considera perfeccionista? Eu nem sabia dizer, porque assim, eu meio que quando eu uso uma arte para um produto, ou quando eu coloco uma arte à venda, ou quando eu posto uma arte, não é que eu tô satisfeita com ela o suficiente para mostrar ela pro mundo. É porque eu só desisti de tentar acertar nela, sabe? Mas eu tô enxergando muitos defeitos ali. E tô achando que ela tá insuficientemente boa. E isso cansa muito, sabe? Eu raramente fui de desistir de um desenho ou de descartar ele, mas ultimamente eu tenho descartado muitos desenhos e tenho desistido deles ou, sei lá, não olho pra eles com tanto carinho como eu olhava pra um desenho antigo, sabe? Em outros tempos. E, gente, cansa demais isso. E, sabe, toda vida que eu tô criando alguma coisa, eu tô pensando. E as regras de iluminação de um desenho? E o subsurface scattering? Sabe, já vem um monte de regrinhas na minha cabeça que às vezes eu nem sei como aplicar no desenho. E eu nem sei se eu quero saber, sabe? Eu tô com saudade de só criar por criar e só de ser uma coisa divertida, sabe? Mas parece que pra todo canto que a gente olha tem uma cagação de regra ou uma pessoa pra você se comparar, sabe? É muito fácil a gente se comparar hoje em dia, porque a gente tá exposto a inúmeros estímulos, inúmeras pessoas, inúmeros artistas que estão colocando ali sua arte também pra jogo, né? Mostrando pro mundo. E é óbvio que a gente vai se comparar. E assim, antigamente eu conseguia usar a comparação pra um lado bom, sabe? Eu consegui usar a comparação pra entender o que que eu não tava gostando no meu desenho, o que que eu podia aplicar nele, sabe? Quando eu comparava minha arte com a de outro artista. Mas hoje em dia só tá servindo pra me paralisar, sabe? Então, sei lá, até que ponto os princípios básicos, os fundamentos do desenho são válidos se eles só estão servindo pra me paralisar ao invés de fazer eu criar mais, sabe? Tem sentido isso? Não tem sentido, gente. Sei lá, é muito cansativo e ao mesmo tempo eu entendo que colocar sua arte no mundo é estar aberto pra críticas, pra autocríticas, né? Não é fácil colocar uma coisa que você criou no mundo. Não é fácil mostrar pro mundo porque você vai estar suscetível a todo tipo de exposição, né? Todo tipo de pessoa que vai olhar pra aquilo, que vai sentir coisas com aquilo e enfim. Mas sei lá, desde que eu tenho tido mais contato com o mercado artístico, parece que se tornou menos sobre a arte e mais sobre quem consegue performar mais, sabe?
E sei lá, tô cansada. Tô cansada disso. Com saudade de só pegar minha aquarela e desenhar uma flor, uma borboleta, uma mariposa, sem ter que ficar pensando se tá torto, sem ter que ficar pensando se eu usei a teoria das cores certo. Tipo assim, por que que virou sobre isso, sabe? E sei lá, até sobre outros aspectos também. Eu tava rolando meu feed um dia desse e eu me deparei com um Reels de um criador de conteúdo que é artista. E ele tava falando sobre artistas medíocres e que eles não têm referência suficiente, que ele só tem aquela mesma referência de artista e ele copia tal artista. E aí veio uma outra artista contrapondo esse Reels e falando que uma arte que não tem tanta referência é melhor. E eu entendo que o contexto deles de arte é meio diferente do meu, porque o deles é para uma coisa mais abstrata mesmo, ou artes performáticas, ou exposições e tal. Eu sou mais voltada pra ilustração. Peraí que o notebook tá descarregando, só um segundo. Enfim, acho super válido a gente ter essas discussões, inclusive são criadores de conteúdo incríveis, mas esse tipo de papo me incomoda porque parece que se tornou mais sobre quem tá criando do que a arte em si, sabe? Sei lá, precisa mesmo ter tantas problemáticas envolvidas. Ao mesmo tempo, eu sei que arte tem problemática, arte é feito pra você se questionar. Não existe arte sem pauta, né? Não existe uma arte sem um contexto em que vai fazer as pessoas refletirem. Mas eu só tô cansada. Vocês não sentem isso, não? Cansaço. Na verdade, cansaço tem sido uma boa parte das pautas da minha terapia, sabe? Eu tô muito cansada de discussões, eu tô muito cansada de notícias, eu tô muito cansada de regra, tô muito cansada de ensinamento, conhecimento. Não sei, eu acho que eu só queria realmente voltar a criar. E só criar, sabe? Criar por criar. Precisa mesmo ter tudo isso. Porque tá ficando pesado trazer coisas criativas pro mundo, quando antigamente era o meu refúgio, era a minha parte preferida da vida, sabe? E agora tá sendo só uma grande mala pesada que eu tenho que carregar. E eu nem tô gostando tanto assim do que eu tô carregando nessa mala, sabe? Às vezes eu acho que. E ao mesmo tempo eu vejo muitos artistas julgando artes das pessoas. E eu fico me perguntando, tipo, pra quê, sabe? Às vezes as pessoas me pedem muito pra eu trazer vídeos consertando a arte delas. E eu fico, meu Deus, quem sou eu pra consertar a arte de alguém? Tipo, como é que eu vou saber o que que você gostaria que fosse consertado ou não, sabe? E eu lembro até que meu psicólogo perguntou se eu julgava as outras pessoas da mesma forma que eu me julgava. Porque afinal, né? Meu Deus. Mas eu não julgo as outras pessoas com o mesmo peso e com o mesmo nível de crítica que eu julgo a mim mesma, sabe? Sei lá, é complicado porque às vezes o gosto da outra pessoa nem vai ser o mesmo gosto do meu. Essa minha crítica vai ser válida? Não, peraí, calma, eu vou falar sobre isso depois. É porque as ideias estão vindo aqui, ó, na minha cabeça de um jeito meio louco. Mas enfim, eu sou muito mais dura comigo do que eu sou com outras pessoas, sabe? E eu não tenho que ser mais dura com as outras pessoas, eu tenho que ser mais gentil comigo. Porque se eu for ficar paralisada por causa do meu próprio julgamento, nada vai funcionar, porque tudo meio que depende de mim e da minha criatividade. Então, se não tá funcionando eu ser dura comigo mesma, eu tenho que ser gentil, né? Para as coisas voltarem a fluir, como fluíam antigamente. E eu não tô querendo dizer que eu tenho que ser corpo mole, passar pano pra mim mesma, ou deixar de aplicar fundamentos do desenho e tal. É só que eu acho que chegou num ponto em que deixou de ser sobre diversão, arte, e começou a ser só sobre mercado, sobre o certo e o errado, sobre o que outros artistas vão pensar do que eu tô fazendo. E acaba não sendo uma coisa nem outra, sabe? Nem tá 100% certo, porque nunca vai ser 100% certo. E nem tá sendo divertido, porque eu tô pensando no que tá certo e no que tá errado. Nem tá sendo um momento legal, nem tá sendo perfeito. E não será, nunca vai ser. E é isso aí. Enfim, eu acho que eu só quero dizer que
comparar a minha arte com a das outras pessoas e me comparar com outras pessoas, porque eu tô trazendo aqui um contexto de arte, mas na verdade isso acontece comigo em vários âmbitos da vida, tá? Principalmente porque eu trabalho com influência e criação de conteúdo e a gente tá sempre olhando o conteúdo de outras pessoas, ou seja, a gente tá sempre olhando a vida de outras pessoas. E as pessoas mostram na internet o que elas querem mostrar ou o que elas podem mostrar, elas não mostram todas as partes feias. E todo mundo tem as partes feias, né? A gente sabe disso. E aí eu me comparo com a vida dessas pessoas, com a quantidade de dinheiro que elas têm, com a arte que elas fazem, com o conteúdo que elas criam. E aí eu começo a olhar pro que eu faço com menos carinho, com menos, sei lá, gosto, sabe? Quando tá tudo bem eu fazer do meu jeito. Tá dando pra entender o que eu quero dizer? Eu já falei tanta coisa aqui que eu não sei mais nem se tá seguindo uma linha de raciocínio, mas enfim, eu espero que dê pra entender. Sei lá, eu só quero saber se vocês se sentem assim também, porque eu tenho me sentido assim por bastante tempo. E eu só queria dizer que eu vou tentar ligar mais o foda-se, sabe? Daqui pra frente, porque se uma coisa não tá me servindo pra agregar, por que que eu vou continuar com esse comportamento ou com essas atitudes ou com esses pensamentos, né? Eu vou tentar ser menos crítica comigo mesma e vou tentar ser menos comparativa e também tentar colocar mais prazer naquilo que eu tô fazendo, porque eu acho que criar com tormenta não funciona, sabe? Acho que nunca vai ser sobre isso. Eu sei que quando eu coloco as coisas para o mundo ver, elas vão estar sujeitas a todo tipo de interpretação e a todo tipo de opinião que as pessoas forem ter sobre elas. Mas eu acho que eu tenho que estar segura do que eu tô fazendo pra conseguir tancar, pra conseguir aguentar essas possíveis críticas e opiniões e tal, porque no fim das contas eu vou conseguir abstrair o que que vai servir pra mim de fato e o que que eu posso descartar, porque tem coisas que a gente não precisa absorver. Real, tem coisas que a gente não precisa, tem coisas que vêm de pessoas que não entendem o que você faz ou não gostam do que você faz e tá tudo bem, porque as pessoas têm muitos gostos. Tem tantas coisas que por aí que eu não gosto tanto, mas eu entendo que é o meu gosto, sabe? É a minha opinião. Eu consigo diferenciar isso. Mas eu não sei se todo mundo sabe diferenciar isso. Enfim. E até as críticas que eu faço a mim mesma, eu acho que eu tô falando sobre isso aqui. Tem vários outros artistas que se sentem assim também, mas eu não tenho a solução pra tudo, tá? O intuito desse vídeo não é achar exatamente uma solução, sei lá. Acho que é mais sobre a gente conversar sobre essas coisas mesmo, sem ter que ser um ensinamento. Eu também me pegava muito pensando coisas tipo, eu quero fazer um vídeo falando sobre tal assunto, mas eu ainda estou passando por esse problema. Eu não tenho a solução. Às vezes as pessoas querem que eu fale sobre, sei lá, bloqueio artístico, sendo que eu tô bloqueada. E aí eu fico, tá, por que que eu vou fazer um vídeo sobre isso se eu não tenho a resposta pra isso? Se eu não tenho a solução. Mas às vezes as pessoas não querem exatamente a solução, até porque a solução não vai ser eficiente pra ela, sabe? Às vezes ela só quer uma outra pessoa falando sobre isso pra ela saber que não tá sozinha. Ou pra gente tentar achar uma solução juntos. Não sei, vai que sim. Eu não sei. A conclusão desse vídeo é: eu não sei. Acho que a conclusão é realmente tentar ser mais gentil comigo, tentar ser mais segura do que eu tô fazendo e dos meus objetivos, pra que venham. Enfim, gente, vocês entenderam, né? Eu acho que eu já falei isso umas 3 vezes, então acho que já deu pra entender. E eu não sei, talvez isso funcione pra você também? O que que você acha? Eu só acho que a gente não pode esquecer do prazer de criar, sabe? Porque quando a gente era criança, a gente criava um monte de coisa e não tava nem aí se tava bom o suficiente ou não. E obviamente não tava, né? Porque nós éramos crianças. Nunca vai realmente voltar essa sensação de criar com 100% de leveza, mas eu acho que a gente pode equilibrar um pouco de responsabilidade de fazer seguindo as regras, mas com aquele prazer de fazer de um jeito mais livre também, sabe?
Até porque, se a gente for fazer tudo 100% certinho, aquela obra talvez não seja pertencente a gente, sabe? Porque pode se tornar uma coisa que todo mundo tá fazendo igual. E aí vai perder o sentido de novo. Eu percebo que é muito fácil perder o sentido das coisas quando a gente trabalha com arte e com coisas criativas no geral. E aí a gente tem que estar sempre se reencontrando de novo, né? Se reinventando. Porque às vezes até o objetivo e o propósito não é o mesmo de quando a gente começou. Então a gente vai estar sempre meio que perdido e se reencontrando de novo. E depois perdido de novo. Será que eu tô viajando muito nesse vídeo? Eu acho que sim. Mas enfim, esse vídeo serviu pra alguma coisa pra você? Deu pra gente conversar um pouco sobre isso? Tirou algum peso das suas costas aí ou adicionou um peso? Me conte aqui, vamos falar sobre isso, vamos conversar, porque fazer arte, na grande maioria das vezes, é solitário, então é bom ter com quem falar sobre isso, né? Às vezes. Se você gostou, deixe o like nesse vídeo. Se não gostou, deixe o like nem que seja por pena. E até o próximo vídeo.